A paz do Senhor, meus irmãos, que a graça e a misericórdia do Senhor seja com cada um de vocês. Estamos começando mais um subsídio para a Escola Bíblica Dominical, lição de adultos da CPAD, aqui no nosso canal Boas Notícias. De já eu agradeço você pelo carinho de estar conosco e sempre estar conosco assistindo os nossos subsídios. Que a graça de Deus seja sobre a tua vida. Bom, a lição de hoje nós vamos continuar falando de missões transculturais. E o assunto da lição de hoje é missões transculturais no Antigo Testamento, como está aqui, missões transculturais no Antigo Testamento. Você pode dizer, mas esse negócio de missões não é algo moderno, a partir do advento da igreja e a partir do momento em que houve um despertamento, depois da Reforma Protestante. As missões como conhecemos hoje, missões modernas sim, mas o plano de Deus em fazer o seu nome conhecido em todas as nações não é novo. Está desde a Antiga Aliança, desde o período do Antigo Testamento todinho, certo? Por isso, o assunto da lição de hoje, missões transculturais no Antigo Testamento. Quero aproveitar e parabenizar a todos os professores da Escola Bíblica Dominical. Hoje é o dia do professor aqui no Brasil. Todos os professores, seja secular ou não, mas eu quero aqui, neste momento, de forma mais enfática, parabenizar você, que está aí nas lides do ensino teológico, na Casa de Deus, na Escola Dominical, no Ministério Infantil da sua igreja, sua congregação, cuidando do ensino bíblico com as crianças, jovens, adolescentes e também adultos. Que Deus lhe dê graça e nunca falte a unção de Deus sobre a sua vida, querido professor. Parabéns por você estar inserido nesse contexto da Escola Bíblica Dominical. Muito bem, o texto áureo da nossa lição hoje diz: disse mais, pouco é que sejas meus servos, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os guardados de Israel. Também te dei por luz dos gentios, para seres a minha salvação até as extremidades da terra. Isaías 49:6. A verdade prática diz: o amor de Deus para com as nações deve ser o mesmo objetivo de todos os que militam pela salvação das almas perdidas. A nossa leitura bíblica em classe está em 1 Reis 17, 8, 9 e 17, aí até o 22, e Jonas 1, 1 e 2. 1 Reis 17, versículo 8. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Versículo 17. E depois dessas coisas sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Então ela disse a Elias: que tenho eu contigo, homem de Deus? Viestes tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares meu filho? E ele lhe disse: dá-me o teu filho. E ele o tomou seu regaço e o levou para cima ao quarto onde ele mesmo habitava e o deitou em sua cama. E clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem eu moro afligiste, matando-lhe seu filho? Então se mediu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que torne a alma deste menino a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Jonas capítulo 1, versículos 1 e 2. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Certo? Muito bem. Este é o texto bíblico básico para nossa lição de hoje. Como disse, Deus sempre quis que seu nome tornasse conhecido de todos os povos, de todas as nações. E no Antigo Testamento permeia essa ideia. E nós vamos já falar desse assunto, lembrando que a palavra-chave para esta lição é exatamente Antigo Testamento. A nossa introdução diz assim: esta lição tem o propósito de considerar a nação de Israel como um povo escolhido com um propósito missionário e tomar como exemplo desse movimento missionário as narrativas bíblicas sobre Elias e a viúva de Sarepta
e a ida do profeta Jonas a Nínive. E, finalmente, analisar as alianças de Deus com a humanidade a partir da nação de Israel no Antigo Testamento. Bom, o nosso primeiro tópico diz: Israel, um povo escolhido para um propósito missionário. Deus sempre quis ter essa comunhão, uma comunhão com o homem. Antes que Adão pecasse, Deus todos os dias ia lá no jardim e conversava com ele e com Eva. Depois do pecado, houve, de certa forma, um distanciamento. Mas Deus continuou querendo estar no meio dos homens. O tempo passou e Deus, já no tempo de Moisés, mandou que ele fizesse uma arca de ouro, de madeira coberta de ouro, apenas a tampa 100% de ouro, a tampa do propiciatório. E aquela arca simbolizaria a presença de Deus no meio do seu povo. O tempo passou. Foi profetizado que Jesus viria. Jesus veio, nasceu. O Emanuel, Deus conosco. Agora era a segunda pessoa da Trindade no meio dos homens, ali em Jesus. Passou o período de Jesus, ele morreu, ressuscitou e voltou ao céu, e ele disse: não vos deixarei órfãos, enviarei o Consolador que vai estar conosco. Agora a terceira pessoa da Trindade está conosco. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós vemos aí ao longo da história essa interação com o homem. Porém, nem todas as nações conhecem a Deus como o Deus verdadeiro. O Deus Jeová, o Yahvé, o Criador dos céus e da terra. Nem todos o conhecem e precisa de ser alcançado, precisam ser alcançados. Como disse, não é algo novo, esse plano já estava, esse ideal, esse projeto, Deus já tinha há muito tempo. E aí, nesse plano de Deus, a vontade divina era que todos os moradores da terra tivessem conhecimento a respeito da pessoa de Jesus. Nesse sentido, o meio planejado por Deus para o mundo conhecer seu Filho passava por uma nação. E qual a nação foi escolhida? A nação de Israel. Deus, quando chama Abraão, diz que fará dele uma grande nação, e depois da nação pronta, já muita gente, Deus diz: olha, vocês serão meu povo, eu serei vosso Deus. Deus reafirmou isso na saída do Egito para a terra prometida, naquele período lá no deserto. Porém, Israel falhou com esse propósito de tornar o nome de Deus conhecido. E Israel não se preocupou em fazer discípulos. Se alguém chegasse e se interessasse pela cultura e pelo Deus de Israel, eles aceitavam. Nós vemos, por exemplo, o caso de Ruth, quando Noemi resolveu voltar para a sua terra, a terra de Israel. Ruth, sua nora, disse: eu vou com a senhora. Só que ela era gentia, moabita. E Noemi disse: não venha, não precisa e tal. Ela disse: não. Certamente ela já sabia o que era preciso para ser aceita na comunidade israelita. Então ela disse: olha, teu Deus é o meu Deus, abriu mão dos deuses moabitas. Teu povo é meu povo. Onde você dormiu, eu durmo também. O que você comeu, eu como e tal. Então quero ser igual a você. Quando alguém tomava essa decisão, isso era chamado de prosélito judeu. Alguém que era de outra nação, mas aceitava o Deus dos judeus, a religião deles, sua cultura, seus costumes. Então, passava até por uma certa forma de batismo e assim era considerado, embora fosse um gentil, certo? Então, Ruth foi uma das tais. Outra, Raabe. Quando o pessoal destruiu Jericó, salvou a família de Raabe, e Raabe casou-se com um dos oficiais, um dos soldados do exército de Israel, e ela entrou na linhagem, exatamente na linhagem, na genealogia de Jesus, tanto Raabe quanto Ruth. O tempo passa e rainha de Sabá, rainha da Etiópia, foi visitar Salomão. E ouviu muita coisa, viu a forma dele ir ao templo, a forma de culto, e ela se impressionou com tudo aquilo. Com a riqueza, com a cultura, com o costume, com o jeito de sentar dos servos e tudo mais, e como Salomão ia à casa de Deus adorar. Subentende-se que ela quis aquilo para ela, inclusive aquela adoração. E acredita-se que a partir de então ela voltou para seu país, levando de certa forma também a cultura religiosa de Israel. O tempo passa e a gente vê que no Novo Testamento alguns etíopes são citados. Nós vamos ver isso na a próxima lição, certo? Mas Israel falhou porque não se esforçou em fazer o nome de Deus conhecido. Ele não saía fazendo discípulos, falando que o Deus Criador, o Elohim, o Deus de Israel é o verdadeiro Deus. Não. Israel sempre teve envolvido aí
em muitas nações, morando em muitos lugares, mas nunca teve essa preocupação, certo? Nesse sentido, a contribuição de Israel para o mundo foi deixar a Bíblia. A Bíblia Sagrada, se não fosse eles, não estaria em nossas mãos. Então eles tiveram todo o carinho em reproduzir a Bíblia, em produzir a palavra, e quando fazia cópias, todo o cuidado de não ter erros, de não ter manchas, não ter defeitos, e assim a palavra chegou até nós. Eles, nessa fase de Deus ser conhecido através da letra, eles conseguiram preservar, conseguiram manter, e foi um milagre a Bíblia ter chegado em nossas mãos. Eles foram o povo escolhido, e essa é a maior contribuição de Israel para toda a humanidade, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. No nosso segundo tópico fala sobre o amor de Deus para com as outras nações. Embora Deus tenha escolhido a nação de Israel para ser o seu povo particular dentre todas as nações, mas já na promessa para Abraão, Deus diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra, todas as famílias. Deus queria sim que todas as famílias fossem alcançadas. Quando Deus resolve fazer algo, digamos assim, uma intervenção no reinado de um rei que estava muito envolvido com idolatria e paganismo no tempo do profeta Elias, aquele rei resolve, juntamente com a sua esposa, a rainha, tirar a vida do homem de Deus. E Deus manda ele sair fora das fronteiras de Israel, e ele vai para a Sarepta, cidade na Fenícia, próximo ao sul de Sidom. E ali, naquela convivência, Deus poupa a vida daquela mulher, porque o homem de Deus estava lá e aconteceu um milagre de provisão e eles tiveram do que se alimentar. Certamente, aquela mulher ficou sabendo quem era o Deus de Elias, o Deus de Israel, certo? Então, mas o menino morre. Ela já tinha visto o milagre do alimento não faltar, mas agora ela viu também que o Deus de Israel era o Deus que traz de volta à vida aquele que está morto. A mãe do menino falou: nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é a verdade. Dessa forma, Deus se tornou conhecido de uma estrangeira. Já com Jonas, o caso foi mais, digamos assim, didático. Jonas odiava os ninivitas. Ele odiava aquele povo. Por que ele odiava? Porque na história, você olha na Bíblia, foram muito maltratados o povo de Israel por o povo de Nínive, que era a capital da Assíria, uma nação muito perversa. Até nos livros de história a gente vê que eles eram muito perversos nas suas torturas, como tratavam os prisioneiros de guerra. Eles eram muito violentos, certo? O povo de coração muito duro. E fizeram isso também na nação de Israel, mataram, estupraram e torturaram. Então Jonas queria que aquele povo fosse para o inferno. Ele guardava aquele ódio contra eles. E exatamente para ele, Deus diz: levanta-te e vai à cidade de Nínive. Olha, para quem odiava, por que Deus não escolheu um outro que fosse um pouco mais amável? Não, porque Jonas precisava entender também o amor de Deus para com as outras nações. Que não é só Israel que existe para Deus no mundo, não. Que Deus também é Deus das outras nações e quer a salvação das outras nações. Jonas, que era para ir para Nínive, pegou o rumo contrário. Ele era para ir para o nascer do sol, ele foi para o pôr do sol, foi para a Espanha. Pegou o navio que ia para Tarsis, na Espanha. Ia cruzar o mar Mediterrâneo todinho para não ir para a Síria. Para a Síria ele poderia ir a pé, poderia ir de camelo, poderia ir de jumento, não precisava nem enfrentar mar nenhum. Mas ele queria o mais distante possível dos ninivitas. Não deu certo, foi engolido por um grande peixe, o peixe vomitou, e não sei quanto tempo depois, se uma semana, se 2 dias, se no mesmo dia, se 1 ano depois. Eu só sei que ele não saiu do peixe e foi logo para Nínive, não. Deus veio novamente para ele e diz: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, prega contra ela que ela vai ser destruída. Ora, se Jonas odiava Nínive, por que então ele não foi? Se a mensagem era: eu vou destruir em 40 dias. Ele, como os odiava, ele podia ter dito: essa mensagem eu vou pregar lá. Vou dizer que eles vão ser destruídos. Mas por que ele não quis ir? Porque ele sabia que Deus também é amor. E que se ele pregasse isso, haveria a possibilidade dos ninivitas se arrependerem e Deus não matar ninguém. Então o pensamento de Jonas foi esse: vou não. Embora a mensagem seja de juízo e castigo, vai que eles acreditem mesmo, se arrependam, aí Deus não mata. E eu quero mais é que eles morram, então eu não vou avisar.
Era essa a ideia. Mas depois de ser engolido pelo peixe, ele não quis ser engolido por outro bicho para ver se escapava. Da próxima vez poderia ter sido um leão. Então foi lá. E a mensagem durante 3 dias andando pelas ruas da cidade. No primeiro dia logo, o povo já temeu, correram para o rei, avisaram. O rei decretou um jejum e tudo mais, e o povo se arrependeu. Mas Jonas ficou torcendo, não se arrependa, eu quero ver vocês morrerem. Mas o povo se arrependeu e se humilhou. E Jonas saiu fora da cidade para assistir de camarim os fogos caindo do céu e acabando com Nínive, igual em Sodoma e Gomorra. Ficou fora dos muros da cidade, olhando de longe. O tempo passou, os ninivitas não morreram. Deus não mandou fogo do céu. E Jonas ficou indignado. Então Deus termina, o livro de Jonas termina sem uma conclusão, não tem uma conclusão. Deus dá uma lição de amor para eles. E diz, olha, aí tem mais de 120 mil pessoas que espiritualmente falando não sabem discernir a mão direita da mão esquerda, estão cegos espiritualmente. E eu não deveria amá-los e ter carinho por eles. O que é isso, Jonas? Rapaz, eu amo esse povo, foi eu também que os fiz, etc e tal. O Jonas termina bem aí o livro, não faz conclusão e nem nada. Mas não precisa de conclusão. A conclusão é, Deus ama todas as nações, não somente os ninivitas, os assírios, mas todas as nações e quer a salvação de todos, tá? Deus, o Senhor, fez ver que Ele ama toda a humanidade. Bom, o Salmo de número 67, que eu quero ler agora, é um salmo, podemos dizer um salmo missionário. O reino de Deus abrange toda a terra. Diz assim, Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e regozijem-se as nações, pois julgarás os povos com equidade e governarás as nações sobre a terra. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos. Então a terra dará o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoará. Deus nos abençoará e todas as extremidades da terra o temerão. Oremos para que essa seja uma realidade. Que todas as nações, a Arábia, o Egito, o Irã, o Iraque, o Iêmen, a Síria, o Líbano, toda a Europa, países asiáticos, toda a América do Sul, todas as ilhas, cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Verdade que salva e que liberta. A verdade da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Está escrito em João capítulo 3, versículo 16, palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. Que esse amor de Deus pelas nações seja também o nosso amor, o amor da igreja e de cada servo do Senhor. Obrigado por chegar até aqui. Curta aí, compartilhe, divulgue, passe para frente para os professores de escola dominical, para os alunos. Espero que esse subsídio possa ter contribuído de alguma forma com a tua aprendizagem e com a aula que você, professor, vai ministrar. Até o nosso próximo subsídio. Que a paz do Senhor seja sobre todos, em nome de Jesus. Amém.